Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui mais uma vez para transmitir essa aula de língua portuguesa. Eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou baixinha, não é? Tenho 1,50 m, não é? 1,5 m. Tamanho baixo, né? Visto blusa laranja, calça preta. Ó, o professor Pedro ali de matemática tirando onda comigo, tá vendo, pessoal? Vocês não conseguem ver, mas é. Pois é, eu uso óculos e tenho cabelo tamanho médio. Tenho o privilégio de estar aqui comigo, Jéssica, nossa intérprete maravilhinda, não é? Sempre tornando as nossas aulas muito mais acessíveis. Minha voz não está aquilo tudo, sabe? Mas ainda estou falando, então tem motivo de gratidão. E eu tenho comigo aqui, interagindo, não é? Fortalecendo ainda mais essa aula, a professora Viviane Santos, que fala com vocês no chat, conversa aí. Então, temos sempre alunos assistindo nossa aula aqui ao vivo e depois no horário que vocês quiserem, não é? Para isso nós temos o nosso canal de YouTube, você assiste a aula à noite, à tarde, finais de semana, elas estão sendo feitas para vocês. Temos também o nosso aplicativo Educa Recife, que aparece aí os QR Codes. Vocês podem apontar a tela do celular para um desses QR Code aí e acessar o nosso chat. Temos também a nossa aula ao vivo que acontece agora, não é? Passa novamente à tarde para vocês pela TV Nova. Então, professora Viviane, vamos nos comunicar aí com esses alunos. Oi, professora Adriana. Olá, sexto ano, todo mundo que está aí em casa. Assim como a professora Adriana fez, eu vou me autodescrever também, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados escuros, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada atrás de uma mesa com o computador na minha frente e uso uma camisa laranja hoje. Então, sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa, como a professora Adriana estava explicando para vocês, os canais e formas de se comunicar com a gente, né? Então, vai lá no app do Educa Recife, usa seu número de matrícula, sua data de nascimento, para fazer o login, tá certo? E conversar com a gente enquanto a aula acontece. Eu tô aqui, ó, já atenta, viu, professora Adriana, esperando os comentários de vocês. Isso mesmo, professora Vivi. A nossa aula de hoje tem como tema marcas típicas da oralidade. Então, a oralidade está presente o tempo todo, não é? Na nossa vida, nós estamos nos comunicando, não é? E essas marcas são faladas. Eu vou apenas identificar sexto ano. Então, quando eu falo alunos, quero falar também alunos e alunas, todos e todas, não é? Não se sintam excluídos. Todas as vezes que você falar, faltar alguma coisa, fala novamente, tá? Não tem problema nenhum nisso, tá bom? Então vamos lá. Nosso objetivo de hoje é conceituar oralidade, identificar as marcas típicas da oralidade em textos. Então, nós estamos construindo textos. E o que é texto, professora? E aí, vocês já sabem, eu já falei, professora Viviane, professora Carla, professora Camille, quando dá aula, nós estamos falando o tempo todo, não é? Texto pode ser uma palavra, pode ser pode ser um amontoado de palavras? Não, pessoal. Então, o texto ele é construído, né, por parte, é escolhido as palavras. O texto também pode ser uma imagem, mas aí hoje eu vou falar de palavrinhas curtas que falamos e que é uma marca da nossa oralidade. Então, já dizia Pasquale, não é? A palavra é um símbolo, é uma linguagem. O homem criou a linguagem para interagir com o seu semelhante. Então, estamos o tempo todo interagindo. Iniciei essa aula falando que nunca estou sozinha, interajo com Jéssica, que é a nossa intérprete, interajo com Viviane, professora de língua portuguesa, e interajo com vocês, porque o meu discurso, a minha fala se direciona para vocês, não é mesmo? Então, vocês já falaram essas marcas aí? Quando você vê algo assim, alguém chega e faz algo extraordinário,
ou você vê alguém elogiando o outro, você faz, oh, que legal, não é? Então, uma marca da oralidade, não é? Então, ei, quando você quer chamar a atenção de alguém, alguém não está percebendo, não é? Quando você faz assim, é uma marca da oralidade. Então, são marcas que estão permeando, não é? A nossa fala, não é? O tempo todo. E aí vocês, sexto ano, conseguem perceber que são conteúdos que estão inseridos no nosso cotidiano e que só precisamos identificar. E é na sala de aula que aprendemos, recompomos esta aprendizagem. Então, nada de tensão, ansiedade, desespero, tudo acontece no seu tempo, no seu momento, não é? O importante é participar, é estar envolvido nesse processo, é estar acolhendo com carinho, seja a disciplina que você mais ama, ou aquela que não é tão chegada ali no seu coração, né? Mas aí você acolhe com carinho, você se abre para esse conhecimento. E esse conhecimento, ele é gerado, não é? De forma tranquila, não é? De forma saudável, porque tudo que é forçado não é legal. Mas aí quando você consegue, não é? Se sentir confortável para receber esse conhecimento, o conhecimento acontece. Então é isso, pessoal, vamos juntos. Então, oi, não é? Quando alguém fala com você, oi, olá, Pedro, Maria, Joana, Eduarda, não é? Felipe. E aí você faz, oi, você faz, oi, tudo bem? E aí você responde, não é? Então, não sei se você gosta do oi, do olá, mas cada um tem uma marca, não é, professora Viviane? Uma marca nessa oralidade, você usa mais o oi, o olá. Cada um tem uma marca pessoal, né? Que é um estilo intransferível, né? Então às vezes a gente reconhece que é fulano que está falando só pelo jeito de falar, né? Porque existem alguns dizeres, alguns vícios de linguagem que aquela pessoa tem única e exclusivamente. Então tem um monte de professor aqui que a gente sabe logo quando é a mensagem dele só pelo jeito de escrever. Né? Então tem um bença, tem não sei o que, tem um misericórdia, que a gente sempre reconhece de quem é. Então essas marcas são também de identidade, né? Sim, marcas de identidade. Então vocês percebem a importância da oralidade? A oralidade é um dos eixos, não é, da língua portuguesa que não era tão destacado, professora Viviane, Sim, não é? Não era. Porque era mais focado na escrita, não é? No escrever, existia um foco voltado para a leitura, não é? Interpretação de texto, tem um foco também no letramento literário, não é? A gente foca muito, mas aí a oralidade parece que vai sendo esquecida de ser falada, mas a oralidade está presente o tempo todo na nossa vida. Com certeza. Nós nos comunicamos, não é? E essa oralidade a gente só mostra, né? Os gêneros orais que existem, não é? Então, nós estamos aí falando, não é? Dando aula para vocês de entrevista, debate, uso da oralidade. E aí, quando você se comunica com o outro no seu dia a dia, também você está aí, não é? Permeando, se comunicando dentro da oralidade. Isso, professora. Eu acho que os gêneros textuais vão mudando ao longo do tempo, né? Com o tempo a gente vai passando e vai adicionando outros, né? Eles vão surgindo outros, até por causa das redes sociais, dessa vida toda que a gente tem digital. Antes não existiam os gêneros textuais que hoje existem, por exemplo, o meme, né? Mas eu acho que a oralidade ela sofreu muito por causa desse estigma de ela ser não formal, sabe? Dela ter esses nuances da linguagem que permite que você saia da norma padrão, que você saia da norma culta, né? Para construir umas outras formas de falar. E aí ela sofreu muito esse estigma, mas hoje a gente já consegue estudar a oralidade respeitando essa individualidade, né? Até porque a gente estuda a variação linguística, a gente sabe que a gente precisa respeitar as individualidades de cada um. Então, hoje a oralidade tem uma força, uma abrangência maior. Verdade, professora Viviane. Então, pessoal, cada povo deve ser respeitado com sua cultura, sua marca de oralidade. Então, o oi, o alô, não é? O som aí, o bum, não é? Então, é marcar aí o ha-ha-ha quando você escreve. Está presente, está valendo, é sua marca da sua oralidade, tá?
Então, vamos lá. Conforme se pode perceber, existem variações sonoras que dependem de certos fatores, como idade, grupo social, sexo, grau de escolaridade, etc. Então, minha gente, cada grupo, não é? Dentro da sua faixa etária, tem a sua marca, não é? Tem suas variações, não é? Então, grau de escolaridade. Então, quando falamos aqui, não é? Quem estuda tem um grau de escolaridade elevado, tem um vocabulário mais amplo, não é? Tem palavras diferentes daqueles que muitas vezes não têm um grau mais elevado, não é? De escolaridade. E aí, dependendo da área, não é? Seja a área da medicina, a área jurídica, você percebe que tem algumas palavras que nós que não estudamos na área não entendemos, porque é uma marca deles, não é? Da oralidade deles, quando eles estão se comunicando, eles se entendem, eles, né? Quem é da área já percebe. E aí tem até as gírias deles, e eles podem ter nada errado nisso, tá, gente? Então, tais fatores, na forma pela qual o falante expressa, há três variações, não é? São elas socioculturais, geográfica, histórica. Então, pelo mundo afora, nós temos hello, olá, não é? Fala aí em francês, professora Ai, Viviane. salut. Olha aí, salut. Fala de novo, professora Viviane, que Salut. saudação linda. Salut é a mesma coisa de olá em português, né? Agora Pois sim, é. essas variações que a gente tá falando, elas são traduções, né? Mas as Sim. traduções são literais. Então, do mesmo jeito que eu digo oi em português, eu digo hello em inglês, eu digo olá em Isso. espanhol. Então, assim, elas são equivalentes, essas saudações são equivalentes. Então, vocês percebem a beleza e a riqueza cultural, não é? A expansão, minha gente, da nossa língua, da nossa oralidade é maravilhosa. Então, como falei, sociocultural, não é? Então, cada cultura tem sua saudação, tem seu jeito de falar, suas marcas, não é? Também geográficas. Se estamos no Brasil, nós vamos para a região sul, norte, nós temos as marcas da oralidade presente ali. Se alguém vem nos visitar aqui no Nordeste, nós temos uma riqueza, não é, de marcas da oralidade. E aí, não posso deixar de falar que também existem as marcas da oralidade históricas, não é? Com o passar do tempo, a língua ela vai se modificando, mas nós não podemos desvalorizar, né? Nunca o que passou, não é? Com Porque o certeza. passado constrói o nosso presente, nos faz refletir o futuro, e isso é muito importante. Então, em um processo histórico, a fala antecede a escrita, por ser mais presente e dinâmica em nossas vidas. A linguagem oral apresenta uma grande variedade de um mesmo vocábulo. Como falei para vocês, vocábulo é a mesma coisa que palavras. Algumas variedades, mais usadas dentro do chamado padrão, não é? Culto da língua, não é? A língua padrão. Outras vistas de forma mais discriminada, não é? Socialmente, como a professora Viviane Santos falou aqui, usou, não é? Essa fala, não é? Já falamos com vocês em outro momento, que às vezes, não é? Por termos uma variedade, não é? De marcas da oralidade, quando foge da norma padrão, não é? Antes era mais discriminada, mas hoje não, minha gente, porque não é? Preconceito linguístico, preconceito de todos os níveis, em todas as áreas, tem que ir caindo por terra, não é? Nós temos que ir avançando em conhecimento, minha gente. Então, vamos avançando o sexto ano. Então, observe no texto abaixo essas variações, comparando a forma padrão e a que sofre discriminação, não é? Temos aqui um pequeno, não é, poema de Oswald de Andrade, não é, que foi jornalista, escritor. Esse cara que conhece muito bem, não é, que vivencia o processo, não é, no Brasil. Ele tem um olhar que parece que ele olha de fora, não é? Ele não parece que ele não é brasileiro. E ele olha, tem um olhar, não é? Eu gosto muito desse poema Erro de Português,
que traz para a gente assim várias reflexões, né, da nossa colonização. E aí ele traz para a gente nas entrelinhas, com poucas palavras, reflexões e verdades daquele momento que não foi nada de paz, nada de tranquilidade. Ele traz para a gente reflexões que valem a pena. Então ele diz assim: para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizer, dizem, para melhor dizem melhor. Para pior, pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. E essa palavra, quando ele, né, termina aí, e vão fazendo telhados. Vão construindo, não é? Esse telhado que vai cobrindo todo esse mundo, não é? Que é expansivo da linguagem. Então, Oswald de Andrade, ele vem com a inclusão aí em um momento que não era tão inclusivo, que não era, não é? A língua fora da língua padrão, ela não era tão valorizada, ela era discriminada, minha gente. E aí nós vemos um cara intelectual, que tem uma visão de mundo para o seu tempo, ele tem uma visão de mundo onde, dentro dos seus pequenos poemas, poesias, ele denuncia, ele traz reflexão profunda do momento, da época, e até hoje, né, Oswald de Andrade está aí incendiando os nossos pensamentos, não é? O nosso mundo da intelectualidade aí, ele nos faz refletir, pensar, não é? E desejar um Brasil melhor, não é? Então vamos pensando sobre isso. E é uma sensibilidade com a oralidade, que até então não era tão vista, né, na literatura. É o Oswald de Andrade modernista, né, atento aí em como se usa a linguagem. Porque se a informação é passada, se você consegue compreender, o prejuízo ele não existe, independente da forma de você falar alguma coisa. Então, para dizer melhor, eu digo melhor. Mas se você está dentro daquele contexto regional, se você está dentro daquele contexto geográfico e você entende, não, um prejuízo para a língua ele não é notável, é só uma questão de adaptabilidade. Eu gosto do final do poema também, assim como você, que ele vai falar que a gente vai construindo telhados quando a gente está construindo essas variações, porque é como se a língua fosse a nossa casa. Sim. É onde a gente se sente à vontade e essas variações na grafia, na escrita ou até mesmo na oralidade, elas são o nosso telhadinho, porque a gente vai moldando aos poucos, a gente vai construindo esse telhado aos poucos. E de vez em quando ele precisa de um reparo. Verdade. De vez em quando a gente precisa mexer, né, pro nosso pode ter telhado. goteiras, não é? E Pode nos ter deixar goteira. desconfortáveis. Pode ter uma goteira, pode ter um vazamento. Verdade, Viviane. E é interessante, minha gente, perceber tudo isso, não é? E aí essa sensibilidade dos poetas, que nós não podemos deixá-los para trás. É tão bom ler sexto ano, ler poesia, não é? Refletir sobre a literatura, não é? Esses contos poéticos, esses poemas, que traz para a gente tanta riqueza. Então vamos lá mergulhar na leitura. Então, as marcas da oralidade, por favor, Cleiton. As marcas da oralidade também podem ser encontradas em alguns textos do chat da internet, pois eles apresentam oralidade mesmo pertencendo à modalidade escrita, expondo uma alternância, não é? Ora temos falante, escritor, ora ouvinte, leitor e a descontração. Então, vocês percebem de forma bem tranquila, percebemos ali no poema de Oswald de Andrade as marcas da oralidade, a escrita, a variação linguística e ainda tem a descontração. É perfeito, professora. Perfeito. Porque assim, quando a gente começa a se comunicar, a gente, como humanidade, né? Como na história da humanidade, a gente começa a fazer isso pela fala. Depois é que a gente vai para a escrita, regularizar tudo, né? Criar as normas, criar a gramática. E engraçado que agora que a gente tem a escrita desenvolvida, essas mensagens que a gente troca, né, nas redes sociais, elas vão tanto de forma escrita, embora abreviadas, embora encurtadas, embora com todas as adaptações, os emoticons são adaptações, né, para as palavras, inclusive, mas elas também vão em formato de áudio.
Pois né? é. Então, ao mesmo tempo em que você está exercendo a escrita, você está exercendo a oralidade. Esse exemplo é muito bom dessa coexistência entre os dois. Maravilhoso. Então, pessoal, outras marcas da oralidade em texto são as repetições, hesitações, frases mais fragmentadas sintaticamente, descontinuidades, apresentada com hesitações e interrupções para serem feitas correções. Então, as autocorreções da língua falada acontecem no mesmo momento da fala, visto que a fala é elaborada ao mesmo tempo em que é colocada em prática, ou nos momentos seguintes. Então, quando estamos falando, geralmente, não temos o hábito, não é? Principalmente nessa fase aí, uma das fases da nossa vida, não é? Da adolescência, e quando somos mais jovens, até porque dizem que a sabedoria, né? Platão falava isso, um dos filósofos, né? Do início, pai da filosofia, não é? Ele diz que a sabedoria vem, não é, na melhor idade. Vou falar assim, não é na melhor idade. Mas existe também adolescentes, jovens sábios, não é? Então, por que não pensarmos, não é, antes de falar, não é, ver o momento, não é, se autocorrigir, não é, não, é isso aqui, como vimos, não é, foi notado, analisado aqui, a professora Viviane disse assim, Oswald de Andrade termina seu poema com "e vamos fazendo telhados". Por que não, às vezes, reparar esse telhado, reparar essa linguagem, não é, que é tão abrangente, que alcança tanto, não é? Então, a nossa língua, ela é a nossa marca e nós somos lidos pela forma que falamos, pelo que falamos. E aí é importante falar para o sexto ano, que tem muito potencial, que Sim. vale a pena ler, escrever, reler, escrever novamente, fazer essa autocorreção da fala, essa autocorreção da escrita, vale a pena sim. E um ponto interessante sobre isso, professora, é que enquanto a autocorreção na escrita ela é feita a posteriori, ou seja, ela é feita depois que o texto está pronto, né? Muito provavelmente na revisão, numa segunda leitura, a autocorreção da oralidade ou de uma mensagem de texto que você tem que ser feita na hora, porque Isso. essa curadoria se faz na hora. Depois que ela passa, depois que você já cometeu algum deslize ali de concordância, seja ele qual Sim, for, verdade. não faz muito sentido ficar voltando. Uma conversa que eu tive com a professora Adriana 2 dias atrás, professora, Eu vou falei uma voltar. palavra errada aqui, mas É. perdoa. Então, assim, ele perde o sentido ao longo de fazer isso ao longo do tempo, né? Então vamos fazendo isso, gente. Quando acontecer, faça essa autocorreção sem medo de errar, tá? Você vai estar se autocorrigindo, não é vergonhoso coisa nenhuma. Então vamos deixar o medo de lado, desespero e agir, minha gente, porque o dia de hoje não volta, não é, professora Viviane? Então vamos embora, porque o nosso tempo aqui voa. Então, outras formas da oralidade são as apresentadas com pausa, entonação, a velocidade da elocução, alongamento e intensidade de voz. Observe algumas expressões usadas no nosso dia a dia aí, pessoal. Entendemos de marcadores, não é, convencionais com valor interrogativos. São eles, eu trouxe para vocês alguns deles aqui, não é? O que achas? Que tal, não é? Quando você está perguntando a opinião do outro, você usa esses marcadores aí, não é, da oralidade. Então, não é verdade? Não é assim, não é? Não é assim como eu estou fazendo? Então me fale como é, não é? Estamos o tempo todo, não é? Falando, não é? Expressando essas marcas da oralidade. Então, diz quem, menino, quando alguém está contando lá aquela fofoca e aí não diz quem é o indivíduo. Mata o fofoqueiro, né? Mata o fofoqueiro de curiosidade. Você, pelo amor de Deus, você coloca a mão na boca, diz quem é, criatura. Não é assim? É uma marca da oralidade. Então, alguns, não é, exemplos de interjeições também, não é? São eles eu trouxe para vocês, não é? Silêncio, não é? Essa marca aí está em todos os hospitais, postos de saúde, vocês já identificam, não é? A imagem, a palavra, não é? Todo mundo sabe quando vê esse dedinho aí, não é?
nos lábios, já sabem, silêncio, não é? Então, é uma interjeição, não é? Valha-me Deus, quando acontece algo, né? Você fala, é uma marca da oralidade. Viva! Quando você vibra, não é? Por algo que aconteceu. Então, é uma marca também aí, pessoal. Desculpa, não é? Quando acontece alguma coisa, você não faz algo legal, você pede desculpa. Também é uma marca da sua oralidade, da nossa oralidade. Finalmente, não é? Venci, cheguei ao pódio, não é? Chegamos ao pódio, conseguimos aquilo que queríamos, Almejamos. não é? Finalmente também é uma marca da oralidade. E agora é com vocês, não é? Essa não é uma marca de oralidade. Essa não é uma marca da oralidade, não é? A professora tem que dizer isso agora com vocês, porque as professoras de língua portuguesa, como as outras também, os outros, acreditamos em vocês. Então chegou a hora de vocês usarem esse conhecimento ao seu favor, se beneficiando, não é? Vocês já acolheram com carinho esse conteúdo de hoje, não é? As marcas da oralidade. Eu acredito que vocês entenderam, não é? Direitinho aí, eu trouxe aí as marcas da oralidade conhecida, usada no nosso dia a dia. Por que trazer algo difícil, se complicado, se o nosso objetivo aqui é descomplicar a situação para vocês, não é mesmo? Então vamos lá, a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é você organizar um diálogo identificando as marcas da oralidade. Então, essas marcas da oralidade que você vai usar no seu diálogo é essas marcas que você usa aí mesmo, com seu pai, sua mãe, seu colega. Coloque, não tenha medo da discriminação, de nada, porque a nossa língua ela é ampla, não é? Ela é para ser vivenciada, falada com simplicidade e naturalidade. Pois é, por hoje é só, professora Viviane, vamos nos despedindo. Acabou-se, professora Adriana. Foi uma alegria, viu, sexto ano, ficar aqui com vocês, conversar com vocês, brincar com vocês, né, professora Adriana? A gente Verdade. volta outro dia. Até breve. Então é isso, sexto ano, um beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal.